Scioli, você não tem que permitir retrocesso na Argentina? Quando foi a conversa em abril... Deixa eu te dizer uma coisa, assim, de muito coração aberto. Veja, eu tenho uma relação com a Argentina muito digna, muito respeitosa, compreendo o papel da Argentina. Tive uma relação extraordinária com o Kirchner, tive com a Cristina. E, obviamente, que eu fico daqui do Brasil torcendo para que a Cristina consiga fazer o sucessor. E ainda muito melhor quando o sucessor dela é o Scioli. Então, eu fico torcendo que o Scioli ganhe as eleições e que ganhe as eleições alguém que goste dessa relação com o Brasil. Alguém que veja o Brasil como parceiro e não como adversário. Alguém que trabalhe junto, sabe, com o Brasil para engrandecer a relação comercial, política, sabe, científica entre Brasil e Argentina. Sabe? Então, é por isso que eu acho que não pode haver retrocesso. Não pode haver retrocesso nessa relação, porque nós vivemos o período militar, depois nós vivemos a era Menem e a era Cardoso, em que foi desmontado o Estado argentino e o Estado brasileiro. Depois nós vivemos a nossa era, que foi uma era, sabe, com dificuldade, mas uma era de boa-aventurança para o nosso povo. E eu acho que a gente tem que continuar buscando isso, mesmo estando em momentos difíceis agora. A gente tem que buscar essa aproximação. Eu não acredito que fora da América do Sul, fora do Mercosul, sabe, a gente tenha muita saída. Eu acho que a melhor coisa para a gente poder voltar a crescer é a gente acreditar no nosso potencial. No potencial do mercado interno do povo do Mercosul e da Unasul, na capacidade produtiva, na capacidade dos nossos intelectuais, dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores. Nós precisamos explorar ao máximo o nosso potencial e não achar, sabe, que o Norte vai nos ajudar. Eu tenho que ser bonzinho com os Estados Unidos porque ele vai me ajudar. Eu tenho que ser bonzinho com a Europa porque ele vai me ajudar. Eu tenho que ser bonzinho com a China porque vai ajudar. Não. Eu acho que o primeiro amigo nosso somos nós mesmos. Então vamos cuidar de nós. A gente não pode fazer política como a gente usa celular. Né? O celular, por mais importante que seja, ele é uma desgraça. Porque ele distancia quem está perto de você e aproxima quem está longe. Você convida uma pessoa para ir na tua casa jantar, a pessoa está na tua mesa, comendo a tua comida, tomando o teu vinho e está falando com Nova York. E você está lá sozinho, sabe? Então, política tem que ser feita, sabe? A gente tem que saber o seguinte: Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Brasil e Paraguai, Brasil e Venezuela, nós já fizemos tudo que era possível fazer para explorar o nosso potencial. Vamos colocar os nossos acadêmicos, sabe, para o além do filosofar. Sabe, ao invés de só filosofar, vamos pegar coisa prática e concreta. O que falta fazer entre nós? O que falta fazer entre nós internamente na Argentina, entre nós internamente no Brasil, para que a gente possa, de forma bilateral, fazer entre os dois países? Nós já exploramos isso, já conquistamos, já criamos grupos de trabalho para pensar nisso, já fizemos os nossos ministros da Indústria e Comércio pensar nisso. Não. Não. Nós sempre ficamos achando que a nossa solução está na casa do vizinho. E não está. A nossa solução está dentro da nossa casa. E eu acho que a gente tem que explorar, sobretudo nesse momento de crise. Nesse momento de crise, agora que o pessoal fala assim, não, porque a economia americana vai crescer apenas 2,5%, porque a economia europeia vai crescer como a 0,4%, a 0,5%, a China vai cair não sei para quanto, e o mundo vai entrar em crise. Ah, tudo bem, o mundo está em crise desde 2008. E o mundo está em crise por alguma razão. Só o sistema financeiro dos países ricos já investiram 10 trilhões de dólares para resolver o problema da crise financeira e não resolveram. Se tivesse investido metade desses 10 trilhões de dólares para incentivar os países pobres do mundo a se desenvolver, quem sabe a gente tivesse, sabe, mais sorte em acabar com a crise. Então, eu fico pensando assim, nesse momento em que as coisas estão mais difíceis, vamos pensar,
sabe, no que a gente pode fazer internamente. Qual é o potencial do nosso mercado interno? Qual é o potencial, sabe? Vamos pegar a somatória de 40 milhões de argentinos e 204 milhões de brasileiros, dá 250 milhões de habitantes. Vamos pensar qual é o potencial desse mercado interno, o que a gente pode fazer entre nós, o que falta acertar, sabe? O que nós poderemos flexibilizar entre nós para que a gente volte a ser pujante. Você sabe que eu fico com inveja, porque nós já chegamos, Brasil e Argentina, a ter 40 bilhões de dólares de fluxo comercial. 40 bilhões. Então eu acho que há um potencial para a gente voltar a essa situação. Então, eu acho que nós temos todas as condições de rediscutir o nosso papel e não permitir que haja retrocesso. Por isso que eu acho que a vitória de alguém que pensa a Unasul, que pensa o Mercosul, que pensa a integração, é muito importante. É muito importante porque eu vou contar um caso de um presidente latino-americano. Uma vez, o presidente da Bolívia, o Goni, ele foi a Brasília conversar comigo e ele falou o seguinte: olha, eu queria me aproximar do Brasil, porque durante toda a existência da Bolívia, a gente ficou achando que os Estados Unidos da América do Norte iriam ajudar a Bolívia. Sabe? A vida inteira, gente. São 450 anos esperando que os Estados Unidos ajudem. Nunca ajudou. Eu agora vou me virar para o Brasil para ver se eu tenho melhor sorte. Então eu acho que é isso que nós temos que fazer. É acreditarmos em nós. E por isso eu acho que, embora eu respeito o direito de liberdade do povo argentino escolher quem me entender, o Brasil tem que conviver com quem ganhar as eleições, sabe? Mas eu acho que seria extremamente importante que alguém que tivesse uma vocação integracionista, sabe? Uma vocação latino-americana seria muito melhor do que um daqueles que só pensa que o norte é que vai salvar o sul. É isso. Al pensar en esto, ¿qué falta, Lula? Eu me lembro que você disse 2 anos atrás, ha dito que estava faltando uma teoria de integração, né? Na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. Sim, nós, veja... Mas agora, o que falta? Porque agora tem uma contradição. Por um lado, a gente se fecha por la gravidade dos problemas internos. Em Brasil, na Argentina, na Venezuela. A gente, os presidentes, os governos, os a gente se fecha. Mas, uma contradição. Deixa eu te falar, é uma contradição. É uma contradição. Veja, deixa eu te contar uma coisa. É o seguinte, quando nós fizemos em 2 de abril de 2009 a reunião do G20 em Londres, a primeira coisa que a gente dizia era que uma das formas da gente gerar mais emprego, proteger o salário, era a gente evitar o protecionismo. Era preciso mais comércio. Isso no discurso político. Na prática, cada país votou, cada chefe de Estado votou por seu Estado e começou a fechar a sua economia. Eu acho que é um erro a gente praticar o protecionismo. Acho que é um erro. Acho que nesse momento de crise nós precisamos de mais comércio. Nós precisamos de mais crédito. Nós precisamos de mais investimento. E você sabe que o investimento depende de credibilidade que as pessoas tenham no governo, tenham na economia. Portanto, você não consegue convencer, sabe, o cara que tem dinheiro a investir se ele não tiver confiança. É preciso que o Estado tenha capacidade de investimento e os Estados estão enfraquecidos, não têm muita capacidade de investimento. Então você tem que acreditar na sociedade. Você tem que saber qual é a capacidade de financiamento que a sociedade tem, qual é a disponibilidade e a segurança de crédito que a sociedade precisa para você fazer com que o povo volte a entrar no cenário econômico de cada país. Senão, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A economia não cresce,
o Estado não arrecada, a economia não crescendo e o Estado não arrecadando, o Estado não investe. O Estado não investindo, os empresários não investem, porque não tem confiança. Tá? E a economia não crescendo, você não arrecada. Se você não arrecada, você tem que aumentar imposto. Quando você está fraco politicamente, você não aumenta imposto. Então, há toda uma engenharia que não está nos livros de economia, porque ela é muito mais política do que econômica. Porque se você juntar 10 economistas numa sala e ficar discutindo, todos eles vão ter a mesma tese. Corte, 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 corte. Sabe? Ora, eu cansava de dizer quando eu era presidente da República, eu não sou economista. Adoro os economistas porque eles sabem tudo, quando estão fora do governo. Eu aprendi a fazer economia com a minha mãe, que era analfabeta. A minha mãe pegava, a gente recebia o pagamento, levava um envelope de pagamento com dinheirinho dentro, minha mãe tirava todo o dinheirinho e ficava assim. Esse aqui é para pagar a padaria. Esse aqui é para pagar o supermercado. Esse aqui é para pagar a conta de luz. Esse aqui é para pagar água. Aí se sobrava um pouquinho, ela falava, esse aqui é para comprar tal coisa. Se sobrava, dava o do transporte para a gente ir trabalhar. Se sobrasse, ela dava alguma coisinha para cada uma a mais. Qual é a lição que eu tirava disso? A gente não pode gastar aquilo que a gente não tem. Você só pode gastar aquilo que você recebe, aquilo que você tem capacidade de arrecadar. E se por acaso você quiser se endividar, você não pode fugir do limite da tua capacidade de pagamento. Tá? É aquele caso, o cidadão deve uma prestação de um automóvel. Se ele não pode pagar uma, muito menos vai poder pagar duas. Se ele não pode pagar duas, muito menos vai poder pagar três. Ou seja, significa que ele se arrebentou. Tá? Vai ter que vender o carro por um preço barato para poder pagar as prestações atrasadas. Isso vale para o aluguel, vale para... E vale para o governo. O governo ele tem que estar sempre medindo, sabe? Fazer política econômica é como se você estivesse controlando a comporta de uma hidrelétrica. Deixando sair água quando você tem água em excesso e fechando quando você tem pouca água. Ou seja, você tem que ir gastando, mas sabendo o que você pode gastar. Você tem que ter um limite. Quando você adota uma política de desoneração de um imposto, você tem que saber qual é a implicação daquilo. No Estado, na Prefeitura, na arrecadação da União. Porque a capacidade de arrecadação do Estado é o que demonstra a capacidade de investimento e de indutor da economia. Eu não acho que o Estado deva se meter na economia, eu não acho que o Estado deve ser empresário. O Estado tem que ser indutor. O Estado precisa convencer a sociedade e convencer os investidores de que fazer tal coisa é importante para todo mundo. E aí as pessoas acreditam e fazem. Mas as pessoas não acreditam na economia que está em vigor, as pessoas não acreditam, sabe, na confusão política, as pessoas não investem. Então nós estamos precisando recuperar, sabe, essa confiança na capacidade de indução do Estado, sabe, de que ele vai fazer as coisas corretas, de que ele não vai gastar exageradamente, de que ele vai cuidar do custeio, sabe, porque nós também temos que ter coragem de dizer para os servidores públicos, sabe, que o dinheiro não é só para eles. Sabe, nós temos que ter coragem de dizer, é preciso que a gente reparta o bolo, sabe, mas uma parte importante tem que se votar em forma de benefício para a sociedade. Então eu acho que nós estamos vivendo esse período de tentar construir outra vez aquilo que nós fizemos em 2003. Ou seja, a Argentina passou por ajuste, o Brasil passou por ajuste e não foi pouco. Eu fiz superávit de 4,25%. Muita gente saiu do PT por conta disso. E eu achei, sabe, que eu tinha que fazer, sabe,
uma troca da gordura política que eu tinha, sabe? Pela necessidade de fazer o ajuste, para eu ganhar credibilidade e poder dar o resultado que teve. E conseguimos fazer. Tá? Conseguimos fazer. Eu acho que o momento exige outra vez, sabe? Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte: em economia não existe mágica. Em economia não existe mágica. Quando você tem $10 no bolso e você quer aplicar os teus $10, pode ter 50 banqueiros na tua frente. Cada um vai falar uma série de coisas. Você sempre vai colocar o teu dinheiro naquela pessoa em que você tiver mais confiança. Naquela pessoa que você tiver credibilidade. Então, para você convencer as pessoas a fazer investimento, se as pessoas não tiverem confiança no que você está fazendo, se não tiver previsibilidade nas coisas que você está decidindo, as pessoas vão ficarem com dúvida. Desculpe, a confiança e corte oferece automaticamente confiança? Não, não. Veja, quando você está gastando dinheiro demais, por exemplo, quando você está arrecadando menos do que você produz, quando você está gastando mais do que você arrecada, isso vale para o Estado e vale para mim. Um trabalhador que recebe o seu salário no final do mês, ele sabe que ele não pode gastar mais do que o salário. Não adianta a filha querer um computador novo, um celular novo, uma televisão, ir para Miami, para Disney. Não adianta. Ele tem que ter coragem de dizer não. O Estado é a mesma coisa. O Estado, ele tem que arrecadar no limite ou mais do que ele gasta. Quando ele percebe que ele vai gastar mais, ele tem que contar até 10 e começar a parar. E aí ele tem que fazer os ajustes para evitar que os gastos continuem acima da sua capacidade arrecadatória e que ainda sobra um determinado dinheiro para fazer investimento. Tá? Se a gente pegar o modelo dos ajustes feitos na crise de 2008, nós vamos perceber que todos os países que fizeram ajuste, todos, sem distinção, a dívida pública bruta cresceu e a dívida líquida cresceu. Significa que o ajuste não ajudou em nada. A Grécia é o melhor exemplo. Tinha 106%, sabe, de dívida com relação ao PIB. Fez o ajuste e foi para 184. Os Estados Unidos tinham 84, foi para 106. E aí você pode pegar a França, pode pegar a Itália, pegar a Espanha, pegar Portugal, todos. Depois do ajuste, as coisas pioraram a nível de contas públicas. Então, eu não acho que apenas o corte seja a solução. O corte é um sinal de responsabilidade que você está dando. Você está dizendo para a sociedade, olha, eu estou numa situação, sabe, difícil, eu então não vou gastar mais o que eu estou gastando com custeio, com coisas desnecessárias. Eu vou diminuir meu gasto para poder aumentar a confiança nas pessoas de que eu estou sendo séria na minha governança, porque se eu for pedir sacrifício para os outros, se eu for pedir paciência para os outros, eu tenho, sabe, que dar o meu gesto. E aí você faz o ajuste que for necessário, sabendo que o ajuste é uma coisa temporária apenas para você, sabe, dar o salto de qualidade no ano seguinte. Então, isso tem que ser feito em todos os países, porque é uma necessidade de responsabilidade. O dinheiro do Estado não é teu, você não pode gastar. E nesse momento nós temos uma coisa mais grave, que é uma crise internacional. Ou seja, você tinha o petróleo a $106 o barril, você tinha a soja valendo ouro no mundo, você tinha minério de ferro valendo $140 a tonelada, de repente tudo isso despenca. Ou seja, então, sabe, a caixa receptora de recursos, sabe, das exportações diminuíram. Quando ela diminui, você tem que pensar, bom, o que eu vou fazer agora? Ficar chorando? Não. Eu preciso me adaptar à nova realidade. E pensar nessa adaptação sem fazer com que o povo mais pobre seja a grande vítima desse momento.
a última, os companheiros han marcado que é o final, mas o impeachment é descartado? Veja, eu acho que não há necessidade de impeachment. A Dilma é uma mulher extremamente séria. Todo mundo sabe do caráter da presidenta Dilma. Você não pode tentar fazer impeachment cada vez que você tem um problema de crise econômica no país. Concomitantemente, você tem um processo de denúncia de corrupção, sabe, que pode ser totalmente apartada da governança do país. Sabe, a corrupção é investigada pelo Ministério Público, é investigada pela polícia, é investigado, sabe, por quem quer que seja e vai ser julgado na justiça. Tá? Então, a Dilma tem que separar esse problema da governança. Ela foi eleita para cuidar dos interesses de 204 milhões de brasileiros. É nisso que ela tem que pensar e deixar qualquer outro assunto que seja secundário a ser discutido com outras pessoas. Eu estou convencido que não está difícil a gente tentar sair dessa encalacrada que nós estamos. Não está difícil. Acho que nós temos uma crise política que é uma insegurança na base de sustentação do governo, né? Há divergências entre a Câmara e o governo, entre os partidos políticos, e se a gente acertar, sabe, construir uma harmonia política, eu acho que a questão econômica vem junto. Eu discuto economia no Brasil há muito tempo. Pela primeira vez eu tenho feito debate com pessoas que colocam a questão política como um agravante da questão econômica. Tá? E por outra coisa, Martina, nós vivemos aqui no Brasil, eu não sei, na Argentina também vivemos esse período, sabe? Nós tivemos vários momentos de tensão na Argentina. Eu lembro que aqui chegava a notícia: Cristina vai cair, Cristina não tem mais nada, Cristina não tem da coisa e tal. E a Cristina ressurge da cinza como se fosse fênix, ou seja, cada vez ressurge mais forte. Ou seja, então, nós vivemos aqui no Brasil uma coisa que eu estou chamando de irracionalidade emocional. Sabe, eu nem sei se cabe, quem sabe os sociólogos se reúnam e discutam se eu estou falando uma bobagem ou não. Mas a verdade é o seguinte: é uma irracionalidade. Porque o Brasil continua sendo um país extraordinário, o Brasil continua tendo um potencial extraordinário, o Brasil tem um mercado interno fantástico, o Brasil tem 300 bilhões de dólares de reservas comerciais, coisa que nós nunca tivemos. Ou seja, o Brasil teve um desajuste na sua economia que, para uma economia com o PIB do Brasil, isso pode ser consertado. É como se tivesse uma febre de 39 graus. Ninguém morre por causa de uma greve de 39 graus. Você toma o remédio certo, no dia seguinte você está apto para viver. O que falta no Brasil é isso. É a gente recuperar a autoestima do brasileiro no Brasil. Sabe? As pessoas acreditarem que não vai, o mundo não vai acabar. Porque como nós fizemos uma ascensão social muito grande nesse período, as pessoas começam a ficar preocupadas. Sabe? Nós colocamos em 12 anos mais estudantes na universidade do que a elite brasileira colocou no século. Nós colocamos em 12 anos. Nós fizemos os pobres andarem de avião. Eles não querem voltar a andar de ônibus. Sabe? Nós fizemos as pessoas terem acesso a coisas que parecia só para um setor da sociedade. As pessoas não querem perder isso. Você sabe que tem muita gente da classe C brasileira viajando para a Argentina. Viajando para a Argentina, e as pessoas voltam numa alegria extraordinária. Esse dia mesmo eu conversei com um casal que queria ver neve na Argentina. Sabe? Isso não acontecia antes. O nosso sonho antes era, no máximo, ir ao estado visitar o pai da gente, sabe, de ônibus, levava 30 dias, agora leva 2 horas. Então, essa gente teve uma ascensão social na escola, no emprego. Foram praticamente 12 anos de aumento de salário. 12 anos de aumento do salário mínimo. A gente saiu de 1.700.000 carros por ano para 4.800.000, ou seja, é muita coisa. Então, as pessoas começam a ficar com medo que isso o desemprego começa a aumentar, a massa salarial começa a cair, as pessoas vão entrando em desespero.
Então, o papel do governo é o de passar para as pessoas a certeza de que isso não vai acontecer. E o governo tem que estar convencido disso. Em 2008, quando começou a crise, a imprensa brasileira e a imprensa mundial diziam que o comércio mundial estava caindo porque o povo estava com medo de perder o emprego e, portanto, o povo não estava comprando. Eu fui para a televisão, fiz um pronunciamento de 8 minutos, dizendo ao povo brasileiro: é verdade que você pode perder seu emprego. Mas é mais verdade ainda que se você parar de comprar, o comércio não vende, a indústria não produz, você vai perder o emprego com mais facilidade. Então eu queria fazer um apelo ao povo brasileiro. Eu quero que vocês comprem. Comprem de forma responsável, só façam a dívida que vocês podem pagar, mas comprem. Meu querido, naquele ano, a classe C e D gastaram mais do que a classe A e B. Então, eu acho que o governo tem que estar imbuído e convencido dessa necessidade. Não é o ministro da Fazenda. Não peça para um economista fazer isso e não peça para alguém do Tesouro fazer, porque eles não farão. Isso é sensibilidade política. Isso é decisão política. Ou seja, eu tô num avião e eu caio no meio do Oceano Atlântico. Tá? Então eu não sei para que lado eu vou. Então eu tenho que tomar uma decisão. Tá? Ou eu saio nadando na perspectiva de encontrar um lado, ou eu fico parado esperando a morte vir me buscar. E eu acho que nós estamos, sabe, no momento de arriscar. De fazer aquilo que a gente não fez ainda. Isso vale para o Brasil, vale para a Argentina, vale para quem tiver com problema. O que não dá é para a gente achar que não tem solução. E vou te contar uma coisa. Na minha opinião, a solução é mais política do que econômica. Se a gente adotar a política certa, a gente colhe o resultado na economia. Se a gente escolher a posição econômica errada, a gente perde na política. Então, é por isso que eu não perco nunca o meu otimismo. É por isso que eu não acho que tenha coisa difícil para a gente fazer. Eu acho que o Brasil pode sair dessa, sabe? E fazer as pessoas acreditarem. O cara vai no restaurante comer, ele está comendo bem, e ele está pensando que no dia seguinte ele não vai ter dinheiro para comer. Pô, o cara está trabalhando, acha que vai perder o emprego, então é preciso tirar esse pessimismo da cabeça da sociedade. Sabe, é preciso tirar, então. Eu acho que essa é uma tarefa que a companheira Dilma tem que assumir e fazer, porque ela é a presidenta. Ninguém pode fazer isso a não ser ela. E eu acho que ela tem condição de fazer. Muito obrigado, companheiro. Tá bom, querido. Muito obrigado. Obrigado.